Herodes creu na Bíblia. Ele acreditou na profecia, e para acreditar na profecia, ele precisou acreditar que Deus efetivamente deu aquela palavra que agora se cumpria. Portanto, quando Herodes se levanta contra Jesus, ele está se levantando contra Deus, e isso não é incomum também nos nossos dias. Ele buscou o menino com intenções que eram outras, completamente diferentes dos magos. Dessa forma, queridos, com esse espírito que é muito presente no nosso ambiente de trabalho, que é muito presente na nossa faculdade, na nossa escola, com esse espírito nós não conseguiremos conhecer Deus tão perto e ao mesmo tempo tão longe, tão próximo, mas ao mesmo tempo há um abismo intransponível, porque esse tipo de gente não consegue compreender a grandeza do amor de Deus. Ao contrário, Herodes sentiu-se ameaçado por Deus. Existem pessoas que se sentem assim, ameaçadas por Deus, como se a existência de Deus, como se a proximidade de Deus abalasse com os seus planos, abalasse com o seu projeto de vida. E às vezes as pessoas preferem deixar Deus muito distante da sua vida, muito distante da sua casa, porque estar perto de Deus significa para elas que os seus planos irão por água abaixo, porque são planos de poder, porque são planos egoístas, porque são planos completamente contrários ao amor de Deus. Mas nos magos, e eu acho a presença dos magos no Evangelho uma presença tão cheia de dignidade, tão cheia de doçura. Nesses homens, nós vemos a jornada da nossa vida, nós vemos a jornada da nossa fé, nós vemos que a fé necessita de sensibilidade, que uma das palavras-chave para a fé é a sensibilidade, porque na sensibilidade nós conseguimos ver, como eles, coisas que mais ninguém vê. Veja só que coisa interessante. Uma estrela apareceu. Se apareceu, foi no mundo todo. Mas somente aqueles homens foram sensíveis para perceber o que aquela estrela queria dizer. Por isso eles chegam, no versículo 2, até o palácio. E eles perguntam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja como isso aqui é uma questão de sensibilidade. Porque eles viram um sinal no céu, uma estrela. Mas quem disse para eles que aquela estrela era o sinal de que o rei dos judeus, o filho de Deus, estaria nascendo no mundo? Eles não tinham contexto hebreu. Eles possivelmente nunca haviam ouvido falar em Moisés, nem em Elias, nem em Abraão, em nem dos profetas. Tinham um contexto completamente diferente do contexto hebreu. Mas uma voz falou aos seus corações, e é aqui onde a fé se encontra com a sensibilidade. Porque é preciso ser sensível para perceber em uma estrela diferente um sinal de Deus. Quem disse para eles que eles tinham de ir a Jerusalém? Foi a sensibilidade, a voz do Espírito em seus corações. Por que eles viram aquilo que ninguém mais viu? Pela simples razão de que as suas agendas, ao contrário de Herodes, as suas agendas estavam abertas para Deus. Eis aqui duas figuras: Herodes e os magos. Gente que fecha a sua vida para Deus porque acha que Deus vai estragar os seus planos, e gente que tem mantém uma agenda aberta porque, apesar de não conhecer perfeitamente Deus, tem uma sede enorme em seu coração por encontrar Deus. Mas para encontrar Deus é imprescindível, e é por isso que eu disse que o Natal é um manifesto antifundamentalista.
para conhecer Deus, para encontrar Deus, é imprescindível que nós nos dispamos das nossas fantasias religiosas. Porque Deus sempre terá coisas novas a nos dizer. Porque Deus não tem limite. Deus está para além do nosso pensamento, para além do nosso raciocínio. Deus está para além das nossas construções, das nossas filosofias, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, porque Ele é soberano. Amém. E se nós queremos encontrá-lo, se nós verdadeiramente desejamos ter e manter um relacionamento com Ele, nós não podemos engessar Deus, nós não podemos amarrar Deus e imaginar que Deus fará aquilo que está na nossa agenda. Não, queridos, Deus fará aquilo que está na agenda dele, não aquilo que está na nossa agenda. Os magos compreenderam isso. Os magos compreenderam o que quase nenhum judeu compreendeu. Eles estavam... E por que os judeus não conseguiram compreender? Porque eles estavam muito envolvidos com a sua própria agenda religiosa. Porque eles haviam formatado Deus de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua etnia, de acordo com os seus pensamentos, de acordo com as suas teologias, e eles encaixotaram Deus dentro do judaísmo, como se Deus fosse judeu. Deus não é judeu. Deus não é cristão. Deus está acima. O cristianismo é a religião que se dedica a Deus, porque Deus revelou-se no cristianismo. Mas Deus está acima de todas as religiões, acima de todas as coisas, porque Ele é Senhor absoluto e soberano sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Os judeus definiram Deus à sua maneira e fecharam as portas para o novo. Eles passaram a ter um relacionamento muito mais com a religião do que com a pessoa de Deus. O relacionamento ficou mínimo. Eles passaram a relacionar-se muito mais com os seus rituais do que com Deus. E por isso eles só conseguiam enxergar Deus a partir do judaísmo. Foi um choque para os judeus quando o cristianismo aconteceu. Porque eles não conseguiram, e até hoje muitos deles, a maioria deles não conseguem compreender como que Deus manifesta-se em toda a terra através do cristianismo. Porque na mente dos judeus, Deus é judeu. Mas Deus não é ou não pertence a ninguém. O mundo todo é que pertence a Deus. Por isso que, apesar de pregar que Deus é soberano, eles esqueceram de acreditar nisso na prática. Veio Jesus conforme estava profetizado, mas a interpretação que eles deram à profecia era segundo as suas fantasias religiosas e não segundo o coração de Deus. E por isso eles perderam o bonde da história.